E venho aqui hoje para falarmos sobre um assunto muito importante, que é a classificação das maloclusões. Existem vários tipos de maloclusão e todas elas baseadas no princípio do que é o padrão normalidade, para que a gente possa avaliar o que está fora do padrão. Então, hoje, basicamente, nós vamos falar sobre a relação de classe 1 de molar, que é a classe 1 chamada de normo ou neutro oclusão, que é como devem ser todas as chaves de molar. Claro que existem algumas variações com relação à classe 2 e classe 3, mas hoje nós vamos focar no que é uma classe 1 e por que dessa importância da classe 1. Então hoje nós vamos falar basicamente sobre o porquê que os molares devem estar em classe 1. Quando Engel, em 1900, estabeleceu a classificação de maloclusão e disse que classe 1 é normo-oclusão, simplesmente porque a maioria da população é a relação molar de classe 1. Claro que muitos dos pacientes que nos procuram no consultório têm uma maloclusão de classe 2 ou classe 3. Mas a maioria da população em geral, a relação molar é classe 1. Então a gente sabe, como o Engel falou, que a relação molar de classe 1 é sempre o sulco central do primeiro molar inferior, ocluindo com a cúspide médio-vestibular do primeiro molar superior. É importante essa definição, embora no dia a dia a gente sempre fala que é a cúspide do superior oclui com a fossa do inferior, ou com o sulco central do inferior, na verdade é sempre o movimento da mandíbula em relação à maxila, ou seja, é o molar superior, inferior que oclui com o molar superior. Então é importante a gente fazer essa definição adequadamente, porque se eu tiver uma disto-oclusão, é o molar inferior que está para distal e isso é uma classe 2. E uma classe 3 é também chamada de mesio-oclusão, ou seja, o molar inferior está mesial ao molar superior. E por isso, dá para a gente pensar um pouco, se é o primeiro molar inferior que oclui com o superior para mesial para distal, isso quer dizer que o primeiro molar superior é fixo. E essa é uma coisa muito importante. Por quê? Onde a gente coloca os dentes na arcada, se você tivesse uma arcada esquelética que não tivesse os alvéolos dentais, a gente ficaria sem parâmetro para colocar os dentes nesse alvéolo ou nessa maxila. E o único parâmetro que a gente tem realmente é do molar e do canino. Por quê? O molar superior deve estar abaixo do pilar zigomático, que é uma estrutura facial muito fácil de ser reconhecida no esqueleto cefálico. Então o primeiro molar ele tem uma posição correta, ou seja, ele deve ficar abaixo do pilar zigomático. Por quê? Porque toda a força da mastigação, e o primeiro molar é o dente que mais recebe essa força tem que ser dissipada pelo arcabouço facial sobre o pilar zigomático, para que não haja trauma, recessões ou prejuízo para o osso alveolar. Assim também como o canino, também está abaixo do pilar canino e o canino é responsável pelos esforços laterais. Então, o primeiro conceito que eu queria deixar claro aqui é que o primeiro molar superior tem uma posição correta para ser colocado, para ele estar, ou seja, abaixo do pilar zigomático, e o inferior deve ocluir com esse molar nessa posição. A outra coisa importante é saber a angulação desse canino. Então, a molar no sentido anteroposterior fica abaixo do pilar zigomático e no sentido mesio-distal existe uma inclinação distal da raiz em relação ao plano de oclusão. Um dos conceitos muito importantes na estabilidade do tratamento ortodôntico, na estabilidade dos dentes, é que os dentes têm que estar perpendiculares à base apical. Se você, por exemplo, for construir um pilar para colocar um esforço, ou fazer um pilar para colocar uma caixa d'água em cima, esse pilar tem que estar perpendicular ao solo para que essa caixa d'água possa estar estável. Se esse pilar estiver inclinado e eu colocar um peso, eu vou ter perda óssea, recessão, e esses dentes não vão ficar estáveis. Então, o molar é um pilar de oclusão e tem que dar perpendicular na base óssea. Mas aí, quando Andrews, ele ampliou a classificação das maloclusões, um dos fatores que ele diz é que o molar, todos os dentes superiores têm que estar com uma inclinação distal em relação ao plano oclusal. E aí eu posso ficar pensando, bom, mas se o dente tem que estar perpendicular na base, e ele diz que tem que ficar inclinado, a resposta é, a base apical maxilar ela não é paralela ao plano de oclusão.
a base apical ela é ligeiramente inclinada. Essa inclinação é variável, por isso nós teremos várias prescrições de brackets para ter angulações variáveis também. Mas os dentes, então, para ficar perpendicular na base apical, que é inclinada, ou seja, o molar fica com uma discreta inclinação da raiz para a distal. Assim como todos os dentes vão ficar com essa inclinação. Como a base apical ela é inclinada, ela é progressiva, os dentes anteriores têm menos angulação distal do que os posteriores. E com isso a gente entende o porquê que existe, então, essa discreta inclinação das raízes para distal, exatamente para que fique estável e que a força possa sair sempre perpendicular na base. Agora, se nós olharmos o sentido antero-posterior, a relação de inclinação dos dentes, ou seja, a angulação é raiz médio-distal e inclinação é na raiz vestíbulo-lingual, também chamada de torque. Existe um torque negativo dos superiores. Então, o molar superior tem uma inclinação da coroa para palatino e da raiz para vestibular. Essa inclinação vestibular também é variável, a quantidade de torque, mas com o mesmo objetivo. Dente tem que ficar perpendicular na base apical. E se olharmos o osso maxilar, ele tem uma certa inclinação, né? Ele tem é um V, né? A base da maxila, olhando nesse sentido, é um V. Então, o dente, para ficar perpendicular na base, também tem que ter uma inclinação vestibular da raiz em relação ao plano oclusal. E com isso a gente entende as três posições no plano do primeiro molar. Então ele tem que estar abaixo do pilar zigomático, com uma discreta inclinação distal da raiz e, olhando de frente, uma discreta inclinação vestibular da raiz para que fique perpendicular às bases apicais. Então essa é a relação de classe 1 de molar. Acontece que temos outros dentes na arcada, também tem que estar em classe 1. Então vamos falar do segundo dente mais importante nessa absorção da força de mastigação, que é o canino. O canino também está abaixo do pilar canino, para ter estabilidade, também com uma angulação distal e com uma angulação vestibular da raiz. Com relação a essa angulação vestibular da raiz, isso depende um pouco da inclinação da base apical. Eventualmente, aqui na região de caninos, é uma divisor entre a bateria anterior e a bateria posterior. Em alguns pacientes, o canino vai fazer parte da bateria anterior, em outros pacientes, vai fazer parte da bateria posterior. Os dentes anteriores têm um torque positivo, raiz para palatino. Os dentes posteriores têm um torque negativo, raiz para vestibular. E o canino? Essa é a grande entendimento da posição do canino, porque se em determinados pacientes que tiverem uma oclusão mais anterior, o canino vai fazer parte da bateria anterior, então ele não pode estar com torque muito negativo, ele tem que estar mais ou menos acompanhando o torque do lateral, então aí eu prefiro sempre deixá-lo com um torque neutro. Se numa oclusão mais vertical, o canino vai fazer parte da bateria posterior. Então, se ele faz parte da bateria posterior, ele tem que ter um torque um pouco negativo. Então, para cada paciente, a gente vai ter que ter um torque diferenciado do canino. E para isto, a gente precisa fazer o entendimento da oclusão. Primeiro, para que serve o canino? A gente sempre fala que o canino é responsável pelo controle ou pelo equilíbrio dos movimentos de lateralidade. Quando o paciente faz um movimento de lateralidade, ele pega pelo canino e faz o levante para fazer a proteção dos dentes posteriores. Não pode ter contato lateral com os dentes posteriores. E os incisivos fazem o controle do contato anterior, para também não ter contato vertical. Então o que acontece? O canino faz a proteção lateral, os incisivos faz a proteção horizontal, o antero-posterior, e os molares fazem o controle vertical. Então, controlei verticalmente, ou tenho a absorção da força vertical pelo molar, tenho a absorção da força lateral pelo canino, e tenho a absorção da força anterior pelos incisivos. E a isso chamamos de oclusão mutuamente protegida, molar, canino e incisivos. Para que tem que ter essa oclusão mutuamente protegida? Porque que quando eu faço o guia canino eu não posso tocar os dentes posteriores? Porque o princípio oclusal é assim, da estabilidade e da função.
Os dentes posteriores são responsáveis pelos esforços verticais e os anteriores responsáveis pelos esforços horizontais. Oclusão mutuamente protegida. Então não posso ter esforços laterais nos dentes posteriores durante os movimentos de mastigação. Então, ao fazer a guia de canino, eu tenho controle da bateria posterior para não ter esforço lateral, porque os molares foram feitos para esforços verticais. Qualquer esforço lateral tende a trazer prejuízo, recessões e perda ósseas, abfrações e etc. Quando os guias dos incisivos na relação anterior também protegem os posteriores dos esforços laterais. Lembre que o sentido mesiodistal também é esforço lateral. Tudo que não for vertical é esforço lateral. Então, essa é a questão dos incisivos. Então, caninos incisivos protegem os posteriores dos esforços laterais, enquanto que os posteriores protegem os anteriores dos esforços verticais. Só que existe uma outra razão para ter essa guia. Por exemplo, a relação dos incisivos. Quando os incisivos vestibularizam, quando a mandíbula vai para frente, toca no incisivo e desoclui toda a bateria posterior. Por que isso também tem uma função articular? Vamos imaginar o seguinte, aqui está a cavidade articular, aqui está o côndilo dentro da cavidade articular. Quando eu faço um movimento de protrusiva, o côndilo teoricamente vai anteriorizar e vai ter contato com a vertente anterior da cavidade articular. E isso vai provocar desgaste, facetamento, deslocamento de disco. Para que isso não aconteça, os incisivos vão proteger a articulação temporomandibular. Então imagine aqui que esses dedos aqui anteriores são os incisivos e os polegares é o côndilo dentro da cavidade. Então numa oclusão normal, o paciente faz protrusiva, toca no incisivo, faz o movimento de protrusiva até topo a topo e o côndilo se mantém sem contato com a vertente anterior. Se eu não tiver um guia incisal importante ou adequado, tiver muito pouca sobremordida e o côndilo for um pouco mais profundo, quando o paciente estiver topo a topo, o côndilo ainda está dentro da cavidade. Então os movimentos vão fazer contato da cabeça da mandíbula com a vertente anterior da cavidade articular. Então, os incisivos, a guia incisal, a profundidade da sobremordida depende da profundidade da cavidade articular. E isso é uma coisa muito individualizada. Não dá para a gente afirmar, eu tenho que ter 2 ou 3 milímetros de overbite, de sobremordida. Vai depender muito da função articular. Em pacientes muito jovens, dentição decídua, eu não tenho um aprofundamento da cavidade articular, é uma cavidade plana, então eu não tenho sobremordida. À medida que o paciente vai crescendo e vai aprofundando a cavidade articular e o côndilo vai aumentando de tamanho, eu vou criando uma sobremordida anterior suficiente para proteção articular. Com o passar da idade, as pessoas mais velhas entram na senilidade, nós vamos observar que a curva de Spee volta a ficar plana, o paciente perde essa sobremordida porque a cavidade volta a ficar rasa, então não é necessário mais uma sobremordida. Então, para cada idade e para cada anatomia da articulação, nós vamos ter que calcular e finalizar o tratamento com uma sobremordida adequada e ideal para cada paciente. Então, assim nós entendemos o porquê da guia incisal. Faz a proteção dos posteriores contra os contatos horizontais e faz proteção da articulação temporomandibular. E o canino, quando faz lateralidade, também vai proteger os dentes posteriores dos esforços laterais. Mas e a articulação? A gente sempre tem esse hábito de ver a articulação assim, né? O paciente abre e fecha a boca nesse sentido. Vamos olhar de frente agora. A articulação temporomandibular é uma cavidade assim, se você olhar de frente. E aqui está a cabeça da mandíbula. Quando eu faço lateralidade, este côndilo, se eu for para a esquerda, o côndilo lá direito vem para a linha média. E se eu não tiver a proteção de canino, o côndilo vai bater na eminência anterior da cavidade articular. E vai dar desgaste, vai dar deslocamento de disco. Então o canino também protege o contato da cabeça da mandíbula com a cavidade articular nos movimentos de lateralidade. E aí nós teremos uma oclusão, em termos de oclusão mutuamente protegida e em termos de articulação mandibular também mutuamente protegida.
Com o passar do tempo, da idade, essa cavidade vai ficando plana também no sentido medial. Ou seja, o canino vai se desgastando e a gente transforma um guia canino numa função em grupo. Então, a função em grupo é o envelhecimento do guia canino, assim como a cavidade articular vai envelhecendo e vai ficando plana. E com esse aspecto a gente entende o quanto de sobremordida eu vou terminar meu paciente, o quanto de guia canino eu tenho que dar para esse paciente, e isso tem que ser muito individualizado. Pacientes com mais idade que já tiveram desgastes oclusais, fisiológicos, isso tem que ser respeitado. Vou fazer um tratamento ortodôntico de um paciente de 40 ou 50 anos de idade, eu preciso entender muito bem a articulação para saber o quanto de guia incisal eu vou dar, o quanto de guia canino eu vou dar. E pode ser que eu precise de guia canino de um lado e função em grupo do outro. Eu tenho que respeitar a atividade da articulação temporomandibular, porque essa aqui eu não posso alterar. Então, todo o tratamento ortodôntico é da articulação para a oclusão. Em pacientes jovens em crescimento, eu faço ortopedia funcional e eu consigo construir um pouco, alterar a anatomia da articulação temporomandibular através do crescimento. Mas depois dos 16, 17, 18 anos de idade, que não existe mais crescimento, apenas uma pequena remodelação, eu tenho que respeitar a articulação. Então vamos estudar, vamos aprender articulação temporomandibular para que eu possa construir uma oclusão bastante eficiente. Então esses são os princípios de uma classe 1. Então só para a gente relembrar, então a classe 1 de molar tem que ser respeitada no sentido antero-posterior, ou seja, a classe 1 molar, no sentido lateral é a proteção e no sentido vertical. E para isso nós precisamos ter classe 1, angulação e inclinação do molar. Então esses três aspectos, angulação, inclinação e posição anteroposterior, definem onde é realmente a classe 1. Ainda existe o sistema ou avaliação da giroversão, ainda existe o aspecto da curva de Spee, para que as raízes continuem paralelas, e dos contatos rígidos, que eu não posso ter diastema. Em todas essas funções, se a gente colocar o molar perfeitamente com esses parâmetros, é muito provável que os pré-molares e caninos e os incisivos também se ocluem adequadamente em classe 1. Claro que existe discrepância de tamanho de dente, que a análise de Bolton vai avaliar isso aqui, mas estando tudo adequado, não havendo nenhuma desarmonia, nenhuma desproporção dental, uma vez que o molar estiver bem encaixado em classe 1, todos os dentes deverão se encaixar em classe 1. Tudo isso, claro, desde que maxila e mandíbula estejam com bom tamanho e bem posicionados. Para isso, a gente utiliza muito a ortopedia funcional dos maxilares para preparar o paciente que está em crescimento para que tenha as bases ósseas bem adequadas, para que eu possa terminar meu tratamento com uma classe 1 molar e o bom equilíbrio facial, funcional e com tudo isso com estabilidade para a oclusão e estabilidade para a articulação temporomandibular. Um fator importante para a gente avaliar se essas arcadas em classe 1, maxila e mandíbula bem posicionada, está tudo adequado, é saber se os dentes estão nivelados. Tem que estar todos nivelados, seguindo a orientação da classificação de Engel e de Andrews. E uma das questões é que hoje não se avalia mais a face vestibular do apinhamento, ou aliás, perdão, a face vestibular do alinhamento. Então, a gente define dentes alinhados quando as cristas marginais e os pontos de contato estiverem alinhados. Com isso, para que as cristas estejam alinhadas, o dente tem que estar com uma angulação correta, com uma inclinação correta, com uma giroversão correta, contatos rígidos, tudo isso vai formar uma curva de Spee adequada que deve fazer a proteção da articulação. Então, é isso que eu queria falar nesse pequeno vídeo, falar um pouco sobre classificação de maloclusão, mas basicamente falar sobre a classe 1 molar, que a partir da classe 1 molar, a tendência é a gente ter uma boa oclusão. Então, um forte abraço e até a próxima.